Olá, meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz. Está começando mais uma edição deste programa tão especial que tem como principal objetivo te ajudar a estudar a sua lição bíblica dominical. Nós estamos juntos estudando um trimestre maravilhoso que está chegando ao final. Um trimestre em que estudamos sobre a raça humana, sua origem, sua queda e sua redenção. Muito obrigado a você que tem nos acompanhado semanalmente aqui no canal ADMV-TV. Obrigado a você que se inscreveu, a você que assinou o sininho de notificação. Fique conosco. Bem-vindo e bem-vinda. Está no ar o programa Escola Bíblica Dominical. Antes de nós entrarmos na lição da semana, nós queremos fazer ou reforçar um convite muito especial para todos vocês que estão próximos ao Triângulo Mineiro, no Triângulo Mineiro, ou que têm condição de estar conosco aqui nos dias 25 e 26 de abril. Por quê? Porque em 25 e 26 de abril estará acontecendo aqui na Igreja Assembleia de Deus Missão aos Povos, na Avenida Rondon Pacheco 4094, Uberlândia, Minas Gerais, a 7ª edição do Congresso de Escola Bíblica Dominical do Triângulo Mineiro. Como você pode ver aí na tela, estará conosco o pastor Elienay Cabral, conhecido comentarista e teólogo de nossa igreja. Estará conosco também pastor Alain Brizotti, filósofo, escritor, teólogo, pastor também, com ministério conhecido nacionalmente e mundialmente. Estará também conosco a professora Valquíria Salinas, ministrando especialmente para você que é professor de adolescentes e de jovens, e a professora Mara Melnick, de Curitiba, que estará fazendo uma oficina ou várias oficinas de contação de história e de fabricação de recurso didático. Você não pode perder, a inscrição é R$ 45, está aparecendo aí na tela para você agora o nosso contato, o nosso telefone. Mande a sua mensagem via WhatsApp, mande a sua inscrição, procure mais informações. R$ 45, pagamento em cartão de crédito, débito, nós parcelamos em até 2 vezes, pagamento em cheque e pagamento em dinheiro. Não há desculpa para você não se inscrever no 7º Congresso de Escola Bíblica Dominical. O nosso tema é Ensino Bíblico para uma cultura em transformação. Vem conosco. Muito bem, a nossa lição desta semana, conforme os irmãos podem visualizar aqui, é uma lição escatológica. Hoje iremos falar sobre a lição 11, o homem do pecado. O nosso texto áureo está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, e diz: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A verdade prática nos diz: o homem do pecado, a encarnação máxima da maldade, será destruído por Jesus Cristo, o homem perfeito. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 15, uma passagem profunda, maravilhosa, que nós recomendamos que os irmãos leiam. O nosso objetivo geral diz: esclarecer que o homem do pecado é a encarnação máxima da maldade. E aqui vale a pena citar os objetivos específicos, que é, primeiro, apresentar o homem do pecado; segundo, revelar a missão do homem do pecado; e terceiro, apontar a destruição do homem do pecado, ok? Então, essa é a lição que será apresentada aos irmãos hoje. Muito bem, queridos irmãos, nós estamos hoje diante de uma lição bastante diferente das outras que nós vínhamos tendo. As outras lições
que nós conversamos até a lição passada, ela tem um cunho de passado, de relembrar as lições do passado para a igreja do valor presente. Nós estivemos estudando a origem da raça humana, estivemos estudando a sua queda, os recursos que Deus propiciou para a sua redenção, e ao se aproximar o final da lição, nós estamos a ponto de contrapor duas figuras antagônicas: o homem do pecado e o homem perfeito. Nós falaremos hoje primeiro sobre o homem do pecado, e é o mesmo, com esse artigo definido antes, para depois falarmos sobre o homem perfeito. E é importante que os irmãos entendam como vai amarrar, como será vinculado essas duas figuras bíblicas. A lição de hoje, portanto, ela é uma lição de cunho escatológico. Escatologia é a parte da doutrina sistemática que estuda os acontecimentos dos últimos dias. Nesta lição, não é interesse meu exaurir tudo que a Bíblia fala e tudo que ela nos revela sobre esta figura ímpar que será o anticristo. Nós não vamos aqui fazer um estudo de todo o livro de Apocalipse, nós iremos nos ater na comparação e na caracterização deste homem chamado o iníquo, a pequena besta, o pequeno chifre, tá? O abominável, que é o anticristo, ok? Bom, a primeira coisa que eu quero destacar para os irmãos é que sempre o diabo agiu como um imitador, e na tentativa de imitar a Deus, ele vai ao auge de querer fazer uma cópia da própria Trindade divina. Os irmãos sabem que nós temos a nossa Trindade Santa, que é composta por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Muito bem. Cada um tem o seu papel desempenhado dentro dessa estrutura, cada um tem a sua atividade, o seu momento de agir. O diabo não quer ficar atrás. Os irmãos sabem que desde os primórdios da história, ele tentou de todas as formas e de todas as maneiras chegar a tomar o lugar de Deus. Foi o primeiro pecado que ele teve, querer ser igual a Deus, usurpar a glória de Deus. Na tentativa de copiar esta trindade, ele cria uma trindade maligna, e eu quero conversar com vocês sobre isso. A trindade maligna, basicamente, ela é composta por aquilo que em Apocalipse ele chama de dragão. O dragão, na verdade, é o próprio Lúcifer, ou o próprio diabo, que neste caso quer fazer um papel equivalente àquilo que o Deus Pai faz, o grande Senhor Jeová faz. Além do dragão, nós temos também o anticristo, que daqui a pouco nós vamos conversar sobre ele. O anticristo, que no livro de Apocalipse é representado como a besta que subiu do mar. Este personagem está aqui para ser um simulacro de Jesus. Seria, portanto, exercer um papel equivalente ao Deus Filho Jesus. Além do anticristo, nós temos aquilo que o apóstolo João, ao ter a visão apocalíptica, chama de a besta que subiu da terra. A besta que subiu da terra é o falso profeta. O falso profeta. O falso profeta que terá como papel convencer os homens a cultuar ao anticristo e a Satanás. Portanto, o falso profeta desempenha um papel similar ao Espírito Santo em termos de simulação. Portanto, o diabo, ele
cria a sua trindade maligna. Trindade maligna. Dessa trindade maligna, nós iremos hoje estudar uma especificamente. Como eu disse para os irmãos, o nosso objetivo não é fazer um estudo escatológico abrangente, mas sim virar nossas lentes e focar nesta criatura que é o homem do pecado. O homem do pecado. E para entendermos bem qual é o papel deste ser, nós vamos responder algumas perguntas no tópico 1. Primeiro, o que é o anticristo? Ou o que significa anticristo? Na verdade, a palavra anticristo, ela vem do grego. Você sabe que anti significa contra e Cristo significa ungido. Cristo significa ungido e anti significa contra. Portanto, o anticristo é um personagem que se levanta contra Jesus. Esta é a grande verdade. Ele é chamado na Bíblia de vários nomes. Como eu citei aqui no começo, ele é chamado de o iníquo, o abominável, o homem do pecado. Ele é chamado de a besta, ele é chamado de a semente da serpente, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele é chamado de a semente da serpente. Em Apocalipse, ele é chamado de a besta. E o detalhe interessante é que há apenas um autor bíblico que chama o homem da iniquidade de anticristo. O único autor bíblico que chama este ser de anticristo é João. Lá em 1 João e em 2 João, ele chama o homem da iniquidade de anticristo. Ao longo do texto bíblico, você vai perceber que a impressão que nós temos é que João usa o termo anticristo, inclusive para outros elementos além da besta. Por exemplo, se você pegar a sua Bíblia e me acompanhar, vai ver que lá no livro de 1 João, aliás, na carta, na epístola de 1 João, no versículo de número 18, ele diz assim: filhinhos, esta é a última hora. E conforme ouviste que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. A impressão que nós temos ao ler este versículo é que este personagem sempre esteve presente ao longo da história. Mas a verdade é que a palavra anticristo também pode se referir àqueles que queriam estar no lugar de Cristo. Existiu pequenos, para os irmãos entenderem, assim como há Cristo e houve os tipos aliás, os antítipos de Cristo, ou os tipos de Cristo, nós também, do anticristo, temos os seus tipos e antítipos. Por exemplo, Nero poderia ser considerado isso, Hitler poderia ser considerado dessa forma, o próprio Antíoco Epifânio, na Bíblia Sagrada, ele é comparado ao anticristo. Por quê? Devido à sua maldade, devido à sua crueldade, devido à sua campanha contra o cristianismo, ou contra o povo de Deus, ou contra Israel, não interessa. São figuras que receberam a pecha de anticristos também. Então a Bíblia, ela fala nesse caso que o espírito do anticristo esteve operando ao longo da história. Porém, o anticristo é a síntese da maldade humana
irá se revelar plenamente no final dos tempos. Portanto, apesar da Bíblia comparar alguns indivíduos, e a história também comparar alguns indivíduos com o anticristo, nós sabemos que é apenas um prenúncio do filho da maldade que se avizinharia. É interessante observar isso, meus irmãos, porque a segunda pergunta que nós temos que responder nesse tópico é: quando surgirá o anticristo? Nós já sabemos, então, que a palavra anticristo significa contra o ungido e, por tabela, contra Jesus. Nós também precisamos reforçar que o anticristo, ele é a síntese da maldade humana, é a síntese da crueldade humana, Quando você usa a palavra abominável para este ser, a palavra abominável significa aquilo que é contra o que é certo, aquilo que é a favor do que é errado, mostrando que o anticristo terá todas as piores qualidades que o ser humano poderá ter. Mas não se engane, o anticristo terá o pior do ser humano, mas o melhor do intelecto humano. Será um grande líder militar, será um estrategista político. Não é à toa que ele é comparado com o pequeno chifre, isso está comparado em Apocalipse, também em Daniel, se não me engano, no capítulo 4, não me lembro bem aqui agora, em que ele é comparado com o pequeno chifre que nasce e que depois derruba todos os outros. Esta é a comparação que nós temos sobre o anticristo. Entretanto, uma coisa que precisa ficar clara é: quando é que este ser irá se manifestar? Apesar de eu acreditar que ele já está entre nós, mas aí é um achismo pessoal meu, não é uma teologia, mas a Bíblia diz que o seu espírito já opera. A Bíblia nos deixa claro que ele irá se revelar ao homem, ele irá se mostrar ao homem no período da tribulação, ou seja, após a volta de Cristo. Após a volta de Cristo, esse ser irá se manifestar. Então é bom colocar aqui esta frase: ele irá aparecer plenamente durante a tribulação. A grande questão que precisa ser colocada é que quando você lê a Bíblia Sagrada, você percebe que cada adjetivo para o anticristo ele é escolhido com cuidado. Se você pegar a 2 Tessalonicenses, por exemplo, no capítulo 2, no versículo 8, você vai ver que ao anticristo está associada a palavra iníquo. Se você pegar a palavra iníquo no grego, você vai ver que está ligada com anomia. Anomia, meus irmãos amados, irmãs queridas, significa sem lei. Sem lei. Em outras palavras, o anticristo, ele será um ser desprovido de qualquer obediência à lei. Ele virá para quebrar todas as leis vigentes e estabelecer a sua própria lei. Pelo menos é isso que a Bíblia nos deixa claro. Portanto, aqui no tópico 1, o que nós fizemos foi uma apresentação de quem é o anticristo. Nós fizemos aqui então uma análise do seu nome, falamos sobre a sua natureza, quando é que irá surgir e a sua característica marcante, que é o fato de que ele não segue a nenhuma lei. No nosso tópico 2, nós vamos sintetizar aqui para os irmãos qual é a
missão. Quais são as missões do anticristo? Aliás, é até bom colocar isso aqui para os irmãos, porque deixa claro que a lição, ela pensa numa grande missão. Mas ao estudarmos a Escritura Sagrada, você vai perceber que há pelo menos 4 grandes missões que estão sobre a tutela do anticristo. O fato é que se eu tivesse que escolher uma única missão para o anticristo, essa missão seria assumir o controle do mundo, assumir o controle mundial da humanidade no lugar de Deus e ser adorado no lugar do Senhor. Portanto, a missão primordial do anticristo será justamente essa: assumir o controle de todo mundo para Satanás e seus asseclas, que aliás já é um fato. Se nós pensarmos, o mundo jaz do maligno, mas não está em sua totalidade. Por que não? Porque a igreja ainda está na terra, e a igreja é a barreira que separa, é a barreira que divide, que impede ainda o anticristo e Satanás de assumirem plenamente esta sociedade. Muito bem, então a missão primordial é essa. Mas se nós quebrarmos esta missão em algumas fatias, vamos lá. A primeira missão que nós podemos atribuir a Satanás é incentivar o ecumenismo. Aqui eu quero chamar a sua atenção para alguns detalhes. Ecumenismo, muito importante. O falso profeta irá fazer uma espécie de papel de João Batista às avessas, porque um dos grandes papéis dele, que desempenhará durante o fim dos tempos, ele irá preparar o terreno para a ascensão do anticristo. E uma das atitudes que irá fazer é justamente estabelecer uma forma de unir todos os credos, mas num ecumenismo, meus irmãos, jamais visto até hoje. Ele irá reunir todo o povo em uma só fé, e esta fé terá um culto direcionado pelo falso profeta à figura do anticristo e a Satanás. Todo mundo será unificado debaixo de uma única religião. Então, um dos primeiros objetivos do anticristo será incentivar o ecumenismo. Por quê? Porque se ele é contra Cristo, ele deseja a todo momento extirpar, destruir os valores cristãos. E o primeiro passo para isso é dominar a fé. Dominando a fé do povo, ele terá a condição de implantar dentro do coração dos homens a semente da maldade e da iniquidade. O segundo grande objetivo do anticristo será promover um único mercado global. Ou seja, será algo similar ao que um dia a União Europeia já prometeu ser. Ele irá unificar todos sobre o mercado econômico mundial. Por quê? Porque uma vez que ele controlar a fé e ele tiver condição de controlar a economia, tiver acesso irrestrito ao capital mundial, ele terá mais possibilidades de sufocar, oprimir e perseguir aqueles que recusarem a seguir as suas diretrizes. Dentro do conceito de promover um único mercado global, será lançado a famosa e conhecidíssima marca da besta, cujo número a Bíblia diz que é o 666, o homem ao cubo. Nós sabemos que o número do homem na numerologia bíblica é 6. Portanto, 666 reflete ao fato de que a natureza mundana do homem será potencializada. Tá? Ele não é um homem pecaminoso, ele é o
homem encarnado em pecado. Pense comigo, assim como Cristo é a encarnação da divindade, da santidade, do que é santo, o anticristo é a encarnação da maldade, a encarnação daquilo que é profano, daquilo que é iníquo. Portanto, ele, com o mercado global nas suas mãos, sobre a regulamentação de uma marca. E aí, meus irmãos, pode ser um chip implantado de forma subcutânea, pode ser um carimbo invisível, pode ser uma espécie de passaporte interno e externo, não interessa. O fato é que irá usar esta marca para dominar a economia e perseguir os poucos que ainda ousarão testemunhar de Cristo Jesus. Ok? Terceiro objetivo, com o auxílio do anticristo, ele desviará a palavra de Deus. Meus amados irmãos, não basta para Satanás destruir, ele precisa deformar. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai querer convencer as pessoas da época de que ele é o Machia, ou seja, que ele é o Messias. Na verdade, o grande intento do anticristo é deturpar a palavra de Deus, principalmente as profecias messiânicas, para que os judeus acreditem que ele é o líder escolhido por Deus para restaurar Israel à sua glória original. Para isso, ele fará uma proposta indecente, que é assentar-se no trono de Deus, no templo de Jerusalém. Ao ler o livro de Apocalipse, nós temos a impressão, e isso é quase que um fato, de que nos últimos dias o templo de Jerusalém será reconstruído. E ao reconstruir o templo, hoje isso é quase que geopoliticamente impossível, porque o antigo templo de Salomão está localizado debaixo do Domo da Rocha, e nós sabemos que hoje isto é uma grande mesquita muçulmana. Portanto, para poder derrubar essa mesquita e construir o templo, vai ser uma engenhosidade geopolítica enorme, praticamente impensável hoje. E ele irá conseguir. Quando ele fizer isso, os judeus começarão a acreditar firmemente que ele é realmente o Messias. E isso vai facilitar com que a terceira missão dele seja atingida, ou seja, desviar a palavra de Deus. Veja que malignidade, meus irmãos, tá? Este ser terá, segundo a Bíblia Sagrada, ele vai fazer de tudo para enganar Israel. E finalmente, meus irmãos, o quarto objetivo ou missão desse ser é destruir qualquer testemunha de Cristo durante a tribulação. Então, nós já conversamos sobre isso. Ele fará uso de instrumentos repressores, a polícia mundial, a polícia, os bureais de investigação, estarão todos à disposição deles, do anticristo, para perseguir e matar aqueles que professarem o nome de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, aqui no tópico 2, nós fizemos um resumo da missão do anticristo. Tópico 1, portanto, fizemos a apresentação desse ser, e no tópico 2, qual é a missão dele. No nosso último tópico, que é o tópico 3, nós temos a destruição, a destruição do homem do pecado. Para isso aqui, eu quero fazer um resumo bem rápido da história, até porque não é o meu objetivo aqui nesta aula, é fazer a linearidade historiográfica de Daniel até Apocalipse,
Isso aí o irmão pode fazer, fique à vontade, é uma aula muito rica neste ponto. O irmão pode, por exemplo, abordar a questão dos impérios mundiais, a estátua que Daniel teve, ele viu em visão. Você pode fazer toda essa análise. Mas para nós aqui, meus irmãos, para nós aqui, a análise sobre deixa eu ficar de cá para não tampar a sua visão, na destruição do homem do pecado, eu quero dizer o seguinte para os irmãos. Biblicamente, a tribulação se estenderá por 7 anos. 7 anos. Nos primeiros 3 anos e meio, e eu creio, eu sou pré-tribulacionista, ou seja, eu creio que a igreja será assunta ao céu antes do aparecimento do anticristo e antes que ele assuma o seu poder. Mas assim que a igreja sair da terra, ele terá liberdade total para agir. Nos 3 primeiros anos e meio deste governo, nos primeiros 3 anos e meio, o anticristo terá um governo de plena paz. Um governo de plena paz. Prova disso é que se você olhar a figura dos cavaleiros do Apocalipse, você vai perceber que a figura que representa o anticristo é o cavalo branco. Por quê? Porque ele trará uma falsa paz à terra. Durante o começo do seu reinado, as nações se levantarão contra Israel naquilo que a Bíblia chama de a batalha de Gog e Magog. A Bíblia nos diz claramente que o reino do norte, juntamente com seus aliados, se erguerão contra Israel. Alguns estudiosos especulam que pode ser a Rússia, mas eu vou evitar aqui de ficar trazendo essas indagações, porque, querendo ou não, são inferências que ficam mais no campo da especulação. Mas, perdão, meus irmãos, a Bíblia diz, isso acontece, né? A Bíblia diz que o anticristo irá intervir para evitar que esta batalha aconteça. Nenhuma gota de sangue será derramada. Sobre a tutela de um único mercado econômico global, sobre uma única religião, um único líder religioso que será o falso profeta, Satanás estará literalmente encarnado no anticristo. Será praticamente olhar para o diabo olhando para o anticristo. E ele fará com que o governo caminhe com certa estabilidade. Os judeus acreditarão que ele é o Messias, em princípio, mas ele mostrará suas garras quando ao final de 3 anos e meio, após fazer sinais e prodígios, existe assim, é uma história tremenda, porque ele irá querer falsificar até a ressurreição, meus irmãos. A Bíblia diz que o anticristo será morto e o falso profeta intercederá e ele ressuscitará numa clara paródia, numa clara antonomásia daquilo que é a ressurreição de Cristo. Todos irão adorá-los, o anticristo se tornará uma deidade. E quando ele perceber isso, falta só uma coisa: assentar-se no trono de Deus, no lugar santíssimo, lá em Jerusalém. Meus irmãos, essa atitude, a Bíblia diz que ele irá tomar, o auge do seu governo chegará no 42º mês de seu governo. Após 3 anos e meio de relativa paz, a tribulação atinge o seu auge naquilo que será chamado, que é chamado pela Bíblia de a grande tribulação. Quando o anticristo perceber que quase todos os seus objetivos foram alcançados de forma plena, só resta uma coisa: tomar para si a glória de Deus. Perceba, o que ele intentou fazer lá no começo, ele irá, lá no princípio das eras, ele irá querer fazer agora. Ele vai querer
segurar e sentar-se e tomar para si a glória de Deus. Aí, meus irmãos, Deus resolve intervir. Abre-se o pior da tribulação, que é o chamado período das 7 taças da cólera de Deus. Por favor, lembre-se da sequência lógica de Apocalipse. Sugiro que você leia primeiro os selos, depois as trombetas e finalmente as taças. Você vai perceber que há um aumento gradual das punições. As taças devastarão o mundo e farão com que o império do homem do pecado comece a ruir. A cólera de Deus, manifesta em 7 taças, fará com que a paz suma. O anticristo irá se revelar agora em sua ferocidade, porque os judeus, irmãos, reconhecerão que aquele homem não é o Messias, porque o Messias não pode querer a glória que é para si, pelo menos na visão judaica, que é de Deus Jeová. Portanto, o que acontece nesse período? Neste período crucial da história da humanidade, ele irá se levantar contra Israel e nós chegaremos no final de tudo, que é o chamado Dia do Senhor. O Dia do Senhor marca o fim. Dia do Senhor marca o epílogo do governo do anticristo. E o detalhe, aquele ser tão poderoso, aquele ser que encarnou tudo que é moralmente contrário à vontade de Deus, será destruído juntamente com Satanás pelo sopro da boca de Deus. Meus irmãos, eu já falei isso aqui em algumas aulas e repito: o Senhor não permite que nada usurpe a sua glória. Portanto, no dia do Senhor, o grande dia, Satanás, o anticristo e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Satanás com uma particularidade, ele será aprisionado, e nós veremos que a partir daí há um outro contexto que não cabe na revista, que é o princípio do milênio. Mas é bom deixar claro que assim que atingir o auge do seu governo, 42 meses após o começo do seu reinado, ele atingindo o auge, o Senhor entrará com punições, há um declínio, e o dia do Senhor será o dia em que o próprio Cristo aparecerá nas nuvens, juntamente com a igreja, oh glória a Deus, com o sopro da sua boca, ele destruirá o anticristo. Vale aqui um parênteses para terminar nossa aula, um parênteses aqui de final de aula. A Bíblia registra que quando o anticristo perceber que os judeus não o adorarão, ele reunirá os exércitos da terra no vale de Jezreel ou Amargedon, e ele irá pelejar contra a nação eleita por Deus. O anticristo e o mundo todo reunido numa batalha épica, terrível. Os profetas vaticinaram que nesta batalha o sangue dos animais vai chegar no queixo dos cavalos. Claro que isso é uma figura retórica para mostrar o quão sangrenta esta batalha será. E Israel seria destruído se não for a intervenção de Deus. Quando Israel estiver achando que acabou, que o anticristo vai destruí-lo, o céu irá se abrir. Eu posso ver essa cena, meus irmãos. A trombeta irá soar, o céu irá se abrir, Cristo descerá seguido pela igreja. O sopro da sua boca lançará o anticristo, o homem do pecado, o dragão e o falso profeta lá no fogo e enxofre, e ele estabelecerá o seu reinado. Meus irmãos, minhas irmãs, é difícil, não é fácil resumir neste tempo tanta informação
e tanta coisa importante para os irmãos. Eu sugiro que você faça anotações pontuais, leia Daniel, leia Apocalipse, leia 2 Tessalonicenses, leia 1 João e 2 João, os trechos que falam sobre isso. Reorganize as informações como você achar melhor e eu tenho certeza de que a sua aula será muito abençoada. A lição final que nós temos é que o homem do pecado representa a desgraça da natureza humana perante Deus, mas ela chegará ao seu final. Amém? Queridos e queridas, que Deus possa continuar te abençoando, te prosperando. Eu espero que esta aula tenha te ajudado. Se ela te ajudou, se ela te edificou, então não se esqueça de deixar o like, de deixar aquele joinha que nos ajuda bastante. Deixe o seu comentário de onde você está nos assistindo. Compartilhe. Semana que vem nós estaremos de volta para mais uma lição preciosa, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus e até a próxima. Amém.